Oi pessoal, obrigado por se juntar a nós. Temos hoje uma bela mensagem para você. Mas antes gostaria de lembrá-lo, caso você possa nos ajudar financeiramente, entre no nosso site www.lpmchurch.ie e clique no botão doar. Obrigado e aproveite a mensagem. Muitas vezes nós sabemos que temos promessas, nós tivemos profecias sobre a nossa vida, coisas que Deus falou ao nosso coração, mas muitas vezes parece que estamos presos, parece que não conseguimos andar, não conseguimos dar aquele salto em frente. Nós estamos parados, estagnados no mesmo local. E então nós temos aprendido como realmente nós podemos nos soltar disso. Como nós podemos andar para a frente, como nós podemos ser usados por Deus de uma maneira mais eficaz. E hoje nós vamos falar sobre a renovação da nossa mente. E quando eu estava a estudar sobre isso, Deus me levou a David e Golias, que não tem muito a ver com a renovação da mente, mas eu creio que com todas este ensinamento que nós hoje vamos aprender, e durante esta semana tem sido uma bênção para mim. Eu tenho pensado e meditado e escrevo e durante o dia vou pensando naquilo que realmente a palavra que Deus me tem dado e tem sido uma bênção muito grande para mim. Eu creio que nós vamos sair daqui realmente aprender como, hoje a lição chama-se como derrubar gigantes. Como nós podemos derrubar os gigantes nas nossas vidas, aqueles que nos estão a assustar, aqueles que estão realmente a falar ao nosso ouvido e que nós temos tido medo de enfrentar, nós temos tido medo de realmente avançar e matar o gigante. Matar o gigante. Nós precisamos saber como nós matamos o gigante. Em 1 Samuel 17, que conta a história, se vocês quiserem em casa, seria muito interessante, porque eu não tenho tempo aqui. Ainda não vou falar essa. Em 1 Samuel 17, todo o capítulo fala sobre Golias e fala sobre David. Fala sobre Golias, como eles estavam acampados, os dois exércitos estavam acampados. E Golias, ele chegou-se e ele fez um desafio ao exército israelita. Ele disse: um de vocês venha lutar comigo. Um de vocês venha e aquele que ganhar, o outro exército fica escravo do exército que ganhar. Então eles nem precisavam derramar muito sangue, não é? Era até uma boa solução. Era simplesmente um homem lutar contra ele. Só que nós encontramos o exército israelita com medo. Nós encontramos o exército israelita a ninguém querer enfrentar aquele gigante. E nós deparámos-nos com duas situações. Realmente o exército escondido, inclusive é Saul que tinha tido tantas e tantas vitórias, que Deus já tinha permitido ele alcançar tantas vitórias a nível de exército, de guerra. Ele estava escondido. E depois nós tivemos a situação de Davi. Que Davi veio, ouviu o desafio, aquilo que Golias estava a falar, e ele simplesmente disse: não, eu vou enfrentar aquele incircunciso, eu não vou permitir que ele fale assim do nosso Deus. Eu não vou permitir. E muitas vezes nós temos várias vozes à nossa volta. Várias vozes à nossa volta. Muitas vezes nós temos aqueles gigantes que dia e noite eles continuam a dizer que nós não vamos conseguir, que nós não somos nada, que nós não somos aquilo que às vezes as pessoas dizem que somos, aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Mas quando nós olhamos a vida de David, quem era Davi? Davi era o filho mais novo de 8 rapazes. Eu não sei quem tem irmãos mais velhos, principalmente quem é homem tem irmãos mais velhos. Mas eu vejo a tendência dos irmãos mais velhos serem assim bem brutos e fazerem coisas aos mais novos. Assim, eles lutam e fazem aquelas brincadeiras todas. Imaginem terem 7 irmãos mais velhos. David não era nada
assim, por aí além. Desculpa, eu tenho aqui o... Tirei o Tiaguinho. Davi era alguém que olhava e ninguém dava nada. Ele era colocado de parte pela própria família. Eu não sei se vocês estão lembrados quando o profeta Samuel virou-se para Saul a dizer, ao rei Saul a dizer que Deus o tinha rejeitado, por causa dele ter desobedecido, por causa dele não ter feito aquilo que Deus lhe tinha dito para fazer. Ele disse assim, tu já não vais ser rei, a tua descendência já não vai ser rei. Deus vai levantar outra pessoa. E o profeta Samuel, a partir daí, Deus diz para ele ir à casa de Jessé, ele vai à casa de Jessé. Nessa altura, o Jessé, porque tinha o profeta lá em casa, ele faz assim um banquete, uma festa, né? É uma pessoa importante, é o profeta de Israel. Ele vai e faz aquela festa e tudo, e depois ele diz, onde é que estão os teus filhos? Manda os teus filhos vir. E vem o mais velho, assim, devia ser assim bem entroncado e tudo. E o profeta Samuel diz, este deve ser o rei. E Deus diz ao seu coração, eu não vejo como tu vês, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E os outros irmãos todos passam. Vocês lembram-se quem é que não estava lá? O Davi pequenino. Quando eles todos passam e Deus continua a dizer, não é este, não é este, não é este, não é este. E ele pergunta, então não há mais nenhum? Ele diz, tem aí um mais novo, ele está ali, a tomar conta das ovelhas. Eles não se lembraram de chamar o David para a festa. Eles não o chamaram. Davi não era alguém que os irmãos tinham em consideração, que as pessoas em geral tinham em consideração. Ele era alguém rejeitado. Mas ele era alguém especial. Ele era alguém especial porque ele conhecia Deus. Ele era alguém especial porque ele tinha uma intimidade com Deus. Ele era alguém que Deus tinha escolhido para ser rei porque ele sabia. David sabia quem ele era. Você sabe quem é. Você sabe realmente quem você é. Você conhece Deus. Você sabe do seu valor. Você se vê da mesma maneira como Deus o vê, ou você ainda está a ouvir aquelas vozes que continuam a dizer que você não é bom o suficiente, que você não serve para nada, que você nunca vai conseguir. Envia o outro, não me envies a mim. Mas hoje Deus quer lhe dizer para você parar de ouvir essas vozes. E eu hoje vou-lhe dar as 5 pedras. As 5 pedras para você poder derrubar os gigantes. E para você cortar a cabeça ao gigante. Porque o gigante ele não morreu quando a pedra lhe caiu aqui. Ele depois cortou-lhe a cabeça com a própria espada que Golias tinha. Nós precisamos de parar de ouvir as vozes à nossa volta. Não importa como os outros te veem, o que importa é como Deus te vê. É como Deus te vê. Nós temos que renovar a nossa mente. Em Romanos 12 diz para que nós renovemos a nossa mente. E só assim a gente vai entender a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Se nós não tivermos essa renovação da mente, se nós não nos virmos da maneira como Deus nos vê, nós nunca seremos guerreiros vencedores. Nós nunca iremos realmente cumprir todos os planos que Deus tem para nós. Nós nunca iremos viver a vida abundante que Deus tem para nós. Amém? Amém? Vocês estão a entender o quanto tanta coisa maravilhosa que Deus nos dá. Está à nossa disposição. Nós precisamos é de realmente acreditar, lutar, não ouvir os gigantes e ir em frente e alcançar. Nós temos que fazer isso. E existem muitas desculpas para nós não enfrentarmos os nossos gigantes. Nós muitas vezes pensamos, outro pode ir e fazer. Por que é que eu hei de fazer?
Porque é que outra pessoa não vai fazer? Mas Jesus disse que Ele nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Amém? Ele já nos deu o poder, o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Esse poder habita em nós, nós temos o poder em nós. Nós temos esse poder para vencer, nós temos o poder para lutar, nós temos o poder para enfrentar, seja o que for que venha à nossa vida. E tudo aquilo que é feito para a glória de Deus, se é feito para a glória de Deus, Deus nos irá dar a vitória. Posso ouvir amém? Amém. Senhor, obrigada pela tua palavra, Senhor. Pai Santo, nesta hora, Pai, peço que tu estejas aqui, Senhor. Espírito Santo, quebra toda a amarra, Senhor. Oh, Senhor, unge cada ouvido, cada coração, que a tua palavra seja semente, Pai. Semente que cai em boa terra, Senhor, para dar fruto e muito fruto, e fruto que prevaleça, Senhor. Pai, eu te peço que falas ao coração de cada um, Senhor. Eu te peço, Senhor, que esta noite, Senhor, ninguém saia como entrou, mas possam sair libertos, transformados, curados através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Toda a gente diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O gigante, em 1 Samuel lá diz que o gigante vinha de dia, de manhã e à noite. De manhã e à noite. Ele estava lá. Ele estava lá a afrontar. Ele estava lá a meter medo. Ele estava lá eu posso dizer gozar? A fazer piada. E os gigantes normalmente eles são assim. Eles vêm para roubar a nossa fé. Eles vêm para roubar a nossa paz, a nossa alegria. Eles vêm para roubar os nossos relacionamentos. Eles vêm para roubar aquilo que nós temos de Deus. E nós temos que nos levantar hoje como guerreiros. Nós não somos só chamados para ser filhos, nós somos chamados para ser guerreiros. Guerreiros de Deus. Somos chamados para o seu exército. E nós somos convocados realmente para marchar e conquistar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E sabem uma coisa? Muitas pessoas pensam que a igreja está aqui e as portas do inferno vêm contra ela e a igreja está aqui firme. Mas eu nunca vi nenhuma porta a andar. Vocês já viram uma porta a andar? Não. A igreja é que vai conquistar, a igreja é que vai contra as portas do inferno. A igreja é que vai e parte as portas do inferno e conquista aquilo que o inimigo tem roubado ao povo de Deus. Conquista as almas que o inimigo tem trazido, tem mantido cativas. A igreja tem que ir, a igreja tem que conquistar. A igreja não pode estar numa zona de conforto constante. Nós temos realmente que se levantar e conquistar. Sair da nossa zona de conforto, sair daquilo que nos é agradável, sair daquilo que nós sempre aprendemos, que era assim. Mas hoje Deus tem coisas novas. Hoje Deus tem outras coisas que Ele quer que a gente faça. E nós podemos conquistar. Como eu falei, vamos falar sobre cinco pedras. Eu quero que você faça assim, 5. Olhe para a sua mão, 5. A primeira pedra, esta aqui, ela fala do nosso passado. E a primeira pedra é a pedra do passado. E às vezes é estranho, porque eu estou a dizer que a gente tem que largar as amarras do passado, mas eu vou explicar porque que a primeira é a pedra do passado. 1 Samuel 7, no versículo 34 ao versículo 37, diz assim, então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria, e o matava.
Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles. Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, ele me livrará da mão deste filisteu incircunciso. Você já alguma vez viu Deus atuar na sua vida? Já teve vitórias com Deus? Já teve respostas à oração? Já teve milagres na sua vida? Esta é a primeira pedra, aquilo que Deus fez no nosso passado. Como Ele foi fiel, como Ele foi conosco, como Ele nos amou, como Ele nunca nos deixou. Esta é algo que nós temos que nos lembrar quando nós estamos a enfrentar algo, uma situação. Um gigante, algo que nos está a tirar a paz. Você tem que se lembrar que Deus já fez no passado. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai fazer. Se você nunca teve nenhuma experiência com Deus, deixe-me lhe dizer uma coisa. Quando nós olhamos há 2000 anos atrás, o que é que nós temos? A maior vitória de todas as vitórias. A vitória de Jesus na cruz. A vitória de Jesus sobre a morte. A vitória de Jesus sobre tudo aquilo que estava contra nós. Ele levou sobre Ele todo o nosso pecado. Se nós olhamos para trás, nós vemos que Ele já conquistou tudo para nós. Tudo. Nada daquilo que nós necessitamos. Nada está fora do alcance de Deus. E então, quando você vir que há coisas à sua volta, que você está desmotivado em continuar, que há vozes a fazê-lo desistir, use a pedra do passado. Lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida. Lembre-se do que Jesus fez por si. Lembre-se de tudo aquilo que aconteceu, dos milagres. Lembre-se e siga em frente, não tenha medo desse gigante. Davi, ele não se lembrou das dificuldades, ele não olhou no gigante, ele não olhou naquilo que estava a acontecer. Ele lembrou-se, não, o meu Deus esteve comigo quando eu derrotei o urso, o leão, ele vai estar comigo agora. Porque também é impossível um homem vencer um urso e um leão, né? Principalmente um jovem como era Davi. E então ele lembrou-se, da mesma maneira que ele teve comigo, ele vai me dar a vitória. Amém. Não é tremendo? Deus consegue. Segunda pedra. Pedra do passado. Há aqui um vale. Antes de nós chegarmos a este dedo, há um vale. Esta pedra é a pedra da oração. Não há nada que a gente consiga no mundo espiritual sem oração. Então, para você se lembrar, lembre-se, passado, vale, oração. Esta é a pedra da oração. Nós não podemos nunca fazer nada, porque a nossa batalha, em primeiro lugar, é espiritualmente. Nós primeiro usamos as nossas armas espirituais. Nós primeiro temos que dobrar o joelho e ter um relacionamento com Deus constante. Nós primeiro temos que colocar perante Dele todas as nossas petições, todas as nossas dúvidas, todas as nossas dores, tudo aquilo que nós precisamos é colocado primeiro perante Ele. Eu creio que quando Davi diz que ele foi ao ribeiro pegar as 5 pedras, eu creio que ele orou. Porque uma coisa, a gente às vezes pensa que coragem é não ter medo, mas não é. Coragem é mesmo com medo nós seguirmos em frente. É sabermos que Deus está conosco. É dobrarmos o nosso joelho. E às vezes quando nós nos levantamos, o medo ainda está lá. Às vezes nós nos levantamos e a incerteza ainda está lá. Nós nos levantamos e ainda a dor está lá. A tempestade ainda está lá. Mas quando nós nos levantamos aqui dentro, está mudado.
A força é renovada. Então, nós vemos de maneira diferente. Isso é que a oração faz. Nós temos novos olhos, nós temos uma nova força, uma nova alegria, uma nova fé para continuar. Glória a Deus, a oração muda. A oração muitas vezes não muda o que está ao redor, ela muda-nos a nós. Como é que eu aprendo a orar? Orando. Não há uma fórmula mágica, não há. Jesus ensinou o Pai Nosso que nós cantamos, é algo tremendo, mas é como se fosse dicas. Ele é nosso Pai que nos ama. Nós devemos buscar o seu reino, fazer a sua vontade. Mas são dicas. A oração deve vir daqui, não de algum modelo que você possa ler, não de alguma coisa que você possa seguir. Você aprende a orar orando. E quanto mais você ora, mais você aprende. Quanto mais você ora, mais sente a presença de Deus, mais continua no caminho, mais ouve Deus, mais lê a Bíblia e entende a Bíblia. As pessoas não entendem a Bíblia porque não passam tempo com Deus, porque não há uma busca. Nós não vamos a lado nenhum sem oração. E Deus muitas vezes Ele permite situações na nossa vida para nos levar a orar. Porque, amados, é tão fácil a gente deixar de orar quando as coisas estão bem. É muito fácil. Se nós não tivermos um hábito de oração, se realmente não nos mantermos, não formos disciplinados, é muito fácil nós pararmos de orar quando as coisas estão bem. Então Deus às vezes Ele tem que mexer na estrutura para nos levar aos seus pés, para sermos transformados. Terceira pedra, vamos lá outra vez à mão. Primeira pedra, passado. Segunda, oração. A terceira é o dedo maior, né? Nosso dedo maior. O dedo mais, digamos assim, mais maior. Mais maior grande, como eu dizia. Esta pedra é a pedra angular. É Jesus. É a pedra angular. Maior pedra da nossa vida. Aquela que nós devemos sempre usar. 1 Samuel 17, 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Davi, ele conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus, ele conhecia a pedra angular, ele conhecia o Senhor dos Exércitos, ele conhecia, ele tinha intimidade com ele. Se nós não conhecermos Jesus, muito dificilmente nós vencemos gigantes. Se nós não tivermos plena consciência de quem Ele é, daquilo que Ele fez por nós, se nós não tivermos plena consciência que nós estamos nele, e que nós podemos fazer tudo aquilo que Ele fez. Porque, como eu disse, o mesmo poder está em nós. E Ele nos deu, Ele nos deixou esse poder. Nós estamos nele. Eu creio que vocês já viram um post que disse que um pai levou o filho a ver os aviões. Que tamanho é que é? O filho perguntou que tamanho é Deus. E o filho levou ele e eles viram um avião lá bem no fundo. E o avião parecia assim bem pequenino, né? Quando vemos assim um avião a cruzar os céus, ele é assim bem pequenino, né? Parece que é do tamanho de nada. Entretanto, nós vamos ao aeroporto
e descobrimos que o avião é maior que esta sala, né? Bem grande, enorme. O tamanho de Deus tem a ver com intimidade. O tamanho de Deus tem a ver com qual é a distância que você está dele. Que você está dele. Porque ele está lá sempre, à sua espera. Ele está sempre no mesmo lugar, ele está sempre de braços abertos. Agora você escolhe fazer ou não fazer a sua vontade, estar ou não estar na sua presença. E nós temos que desenvolver a nossa intimidade com ele. Nós temos que conhecer verdadeiramente quem ele é. O que é que nós acreditamos? Nós acreditamos no Deus vivo, poderoso, que fez os céus e a terra. Nós acreditamos no Filho, no seu Filho Jesus, que veio à terra, se fez homem, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, a nossa vergonha, morreu por todos nós e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está à direita de Deus Pai. Isto é o que nós acreditamos e o que nós temos que conhecer e o que nós verdadeiramente temos que saber como nós vamos evangelizar outros. Como nós vamos levar Jesus às nações, como nós vamos levar a água viva, se nós próprios estamos sedentos, se nós próprios não conhecemos Jesus. Nós temos que conhecer Jesus. Nós temos que saber quem Ele é. Nós temos que ter um relacionamento com Ele. Porque quando vêm gigantes, se nós conhecemos quem Ele é, se nós conhecermos Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, não há nada que nos possa deter. Não há nada que nos possa deter. Nós nunca seremos confundidos. Que esta pedra possa dominar a nossa vida. É a terceira pedra. Vou tentar mais um pouquinho. Quarta pedra. Vamos outra vez? Passado, oração. Pedra angular. Este dedo é muito especial. É o dedo onde nós usamos a aliança, né? É o dedo que vai uma artéria? É artéria? Até ao coração, é artéria. Eu não sou muito boa em coisas de... É por isso que nós usamos isto aqui neste dedo. Este dedo é pedra, fala da pedra da paixão. Pedra da paixão. Nós temos que ser apaixonados. Nós temos que ter essa paixão. 1 Samuel 17:48 diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. Vocês alguma vez pararam para pensar nisso? Davi não chegou lá e ficou tal, que coisa. Ele correu ao encontro do gigante. Ele foi, ele tinha paixão, ele conhecia. Ele tinha uma intimidade tão grande que ele amava Deus de tal maneira e sabia que era amado de tal maneira que ele não tinha qualquer problema em responder ao chamado. A falta de paixão faz com que nós perdemos aquela chama, aquele primeiro amor, aquela vontade de trabalhar para Deus, aquela vontade de fazer, aquela vontade de servir, aquela vontade de fazer tudo dentro da igreja. Que quando a gente tem aquela coisa, a gente quer fazer e fazer e fazer, depois nós começamos a perder essa chama. E nós não podemos perder a chama. Nós temos que continuar. Nós temos que continuar. Essa pedra também fala de deixar para trás coisas que não fazem parte do plano de Deus para nós. E isso às vezes é o mais difícil para nós. Nós temos que amar a Deus de tal maneira. Não é por acaso que o primeiro mandamento é o primeiro mandamento. Deus não faz nada por acaso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos que ter uma paixão tão grande que quando Deus nos diz larga, nós largamos. Vai, nós vamos. Luta, nós lutamos.
Mas muitas vezes nós temos Isaques no nosso coração, na nossa vida. Temos coisas que a gente não quer sacrificar. Eu não estou a falar de pecado. Eu estou a falar coisas que tomam o lugar de Deus na vossa vida. Que nós todos temos. E que nós temos que aprender a colocar de parte. Temos que aprender a obedecer e a fazer. Com paixão. Deus, eu vou. Porque nós estamos aqui, como eu falei a semana passada, nós cantamos. Onde tu fores, eu vou. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. E nós declaramos o nosso amor para Deus. Nós falamos muitas vezes da boca para fora. Mas quando é a altura de realmente nós sacrificarmos o nosso bem-estar, sacrificarmos às vezes a nossa família, Deus não quer que eu sacrifique a minha família. Às vezes Ele quer. Há pais que os filhos são verdadeiros ídolos. Fazem tudo pelos filhos. As coisas dentro da família têm estado completamente desequilibradas. E dentro da igreja nós temos que aprender que Deus em primeiro lugar, o nosso marido, nossa esposa em segundo lugar e os filhos são em terceiro lugar. Os filhos nunca devem vir à frente do esposo ou da esposa. Porque sabem uma coisa, eles vão se casar. Eu que o diga, eles vão sair de casa, mais cedo ou mais tarde. E nós vamos ter que ficar um com o outro. E ainda durante alguns aninhos. E se nós temos vivido a nossa vida a colocar filhos em primeiro lugar, a decepção vai ser muito grande. Para além da gente não estar a obedecer a Deus. Para além de nós não estarmos debaixo da cobertura como Deus planeou que fosse o casamento. E há tanta outra coisa que às vezes nos tira a paixão de Deus. Nos tira a paixão de Deus, a vontade realmente de ir, a vontade de correr, a vontade de fazer. Quando Deus nos tirou de Charleville, muitos se conhecem, há 4 anos e meio atrás, eu não queria vir. Eu não queria vir de maneira alguma. Eu estava bem, eu tinha a minha vida organizada, eu estava ótima. Eu tive que sacrificar. Eu tive que dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sabia, e Deus fez algo muito lindo, Ele falou-me diretamente, de uma maneira tão clara, para eu saber que era mesmo para ir. E se você precisa de realmente Deus faz. Se você precisa de um sinal, mas faça. Prontifique-se a obedecer. Quinta pedra. Vamos à quinta pedra, já estamos a acabar. Passado. Vamos dizer todos juntos? Mãe, façam assim, vá, mão. Amados, é importante nós nos lembrarmos dessas coisas. Às vezes há coisas estranhas, mas sabe, é uma maneira de nós nos lembrarmos que temos 5 pedras para matar os gigantes. Pedra do passado. Oração. Pedra angular. Pedra da paixão. Ok, vamos começar outra vez, porque vocês estão muito fraquinhos. Ok, eu digo e depois vocês dizem. Pedra do passado. Pedra da oração. Pedra angular. Pedra da paixão. E esta é a pedra da persistência. Persistência, amados. A gente precisa às vezes da pedra da persistência. No caso da primeira falhar, a segunda falhar, a terceira falhar, a quarta falhar, nós temos que ir à quinta ainda. Deus às vezes Ele demora a responder. Há orações que eu tenho feito há anos que Ele ainda não respondeu. Pessoas que eu desejo ver transformadas e Ele ainda não respondeu.
Coisas que eu tenho que ser mudadas em mim e Ele ainda não respondeu. Eu luto todos os dias. Mas sabem uma coisa, a gente tem que persistir. E se formos lá para a vida de Davi, Davi usou esta pedra muitas vezes. Principalmente nos últimos dias da vida dele, quando ele começou a perder a chama, quando ele começou a perder a intimidade com Deus. Davi pecou, e pecou feio. Ele adulterou. Ele fez com que um homem fosse morto, mentiu. Mas mesmo assim, ele usou esta pedra. Ele disse, eu não vou viver de acusação. Eu pequei, eu me arrependo. Ele escreveu vários salmos sobre isso, a pedir perdão a Deus. Ele escreveu várias coisas que realmente mostram quanto ele estava arrependido. E sabem uma coisa, Deus não lança fora. Não interessa o passado, não interessa o que você tenha feito, não interessa o quanto você magoou o coração de Deus. Persista, persevera, peça perdão, continue. E não ouça a voz do gigante a dizer-lhe, você fez isto, você fez aquilo. Porque Deus diz que Ele esquece. Ele esquece. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. E nós temos que nos lembrar disso às vezes. Passar uma borracha. Temos que nos arrepender, temos. Mas depois ver que nós ainda somos dignos do seu amor. Nós podemos ainda ser usados por Ele. Ele ainda tem muito para fazer nas nossas vidas. Então, a escolha hoje é sua. E amanhã é sua. E para a semana é sua. É sempre nossa, a nossa escolha. Deus nos criou com livre-arbítrio. Com livre escolha. Você pode ouvir as vozes dos gigantes à sua volta? Ou você pode ouvir a voz de Deus? Há uma música que eu gosto muito em inglês que é Voice of Truth, a voz da verdade. Há muitas vozes ao nosso redor a dizerem tantas coisas. Tu nunca vais conseguir, tu não és nada. A tua própria família te rejeita. Como é que Deus vai te amar? Como é que os irmãos vão te amar? Como é que Deus vai te usar? Tu não és inteligente, não conheces, não estudaste, não tens nenhum dom. Há tantas vozes que nos deixam abaixo, mas sabem uma coisa? Só há uma voz que é importante. Só há uma voz, a voz da verdade, a voz de Jesus. A voz que diz que nos ama, a voz que diz que nós somos seus filhos, amados, filhinhos queridos. A voz que diz que nós estamos perdoados, limpos. A voz que diz que Deus, Jesus, já levou toda a nossa vergonha. Nós não precisamos nos envergonhar. Nós temos que ouvir essa voz, a voz de Deus. Então nós estamos a viver pela fé ou pelas vistas? Estamos a viver segundo aquilo que Deus diz que nós somos? Ou estamos a viver segundo aquilo que as pessoas dizem que nós somos? Ou que nós pensamos que nós somos? O meu pastor... Vou ver uma Bíblia, dá cá a Bíblia. Havia um pastor em Portugal que eu conhecia que ele começava sempre todas as reuniões a dizer assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Isto é uma declaração que nós devemos de fazer constantemente. E sabe quando é que você vai saber o que é? Quando você conhecer isto. Porque você é não aquilo que os outros dizem à volta. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Aquilo que Deus diz que você é. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. E você tem tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. É seu. Você tem.
Você não toma posse porque você não conhece. Você não toma posse porque você está a ouvir a palavra errada, as vozes erradas. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou. Eu posso ter comunhão com Deus. Eu posso orar, eu posso cantar, eu posso me alegrar. Eu tenho gozo. Eu tenho o diabo debaixo dos meus pés, eu tenho a vida eterna, eu tenho paz no meu coração. Nós temos que começar a falar aquilo que a Bíblia diz que nós somos, que nós temos, que nós podemos. Nós temos que parar de ouvir as vozes contrárias, nós temos que parar de agir segundo aquilo que nós temos ouvido toda a nossa vida. Deus quer usar a si. Se Davi tivesse ouvido a sua família, ele nunca teria sido o rei Davi. Davi tinha todos os motivos do mundo para se sentir rejeitado. Nem o pai dele se lembrava dele. Ele estava lá. Quando ele chegou aqui, se vocês lerem, eu não tenho tempo para, não temos tempo para ler tudo, mas você vai ver como os irmãos falaram com ele. Você vai ver como ele os tratava. Davi não olhava para essas vozes. Ele sabia quem era. Ele conhecia o Senhor, que era o seu pastor e que nada lhe faltava. Que fazia o ir ok. Só me lembro dos verdejantes, não me estou a lembrar do resto. Davi conhecia o seu Deus, ele sabia quem era. Isso fez com que ele tivesse sido o maior rei em Israel. O maior rei em Israel. E que através da sua descendência, Jesus veio. Foi através da descendência de Davi. Escolhido, homem segundo o coração de Deus. Porque ele acreditava aquilo que Deus dizia que ele era. Vamos orar. Oh Pai, Senhor, tem tantas vozes contrárias à Tua, Senhor. Vozes que nós ouvimos durante toda a nossa vida. Gigantes, Senhor, que dizem que nós não somos nada. Oh Senhor, que ninguém nos ama. Vozes que tentam nos jogar abaixo. Que dizem que Tu não és real. Vozes que dizem que nós não somos nada. Que nós somos loucos por Te amar. Vozes que dizem que Tu nunca nos irás usar. Oh Senhor, mas nesta hora, Senhor, nós conhecemos mais da Tua palavra e nós sabemos que Tu nos amas. Pai, nós tomamos pela fé posse destas 5 pedras, Senhor, para usarmos contra os gigantes das nossas vidas. Pai, esses gigantes que têm falado, que têm afrontado as nossas vidas, nós o derrotamos hoje. Hoje é o dia de derrotar os nossos gigantes. Os nossos gigantes vão cair por terra em nome de Jesus. Nós corremos contra esses gigantes, usamos as pedras que Tu nos destes, Senhor. Oh, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo poder que Tu nos destes, Senhor. Obrigada. Aumenta a nossa fé, Senhor, para crer nas Tuas palavras. Senhor, nós somos mais que vencedores. Oh, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir a Tua voz, Senhor, somente. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai. Eu oro por cada vida que está aqui, Senhor. Há aqui corações, Senhor, corações feridos. Oh, Senhor, há aqui pessoas que não acreditam nelas próprias, Senhor. Se sentem sozinhas. Pessoas que foram tão magoadas, Senhor, que elas hoje não conseguem acreditar no Teu amor, Pai. Espírito Santo, vem e toca, Senhor, no coração de cada um, Senhor.
Oh, Senhor, tira toda a ferida, Pai. Quebra toda a amarra, Senhor. Renova a sua mente. Que elas possam ouvir a Tua voz, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor, tudo aquilo que impede de andar. Oh, obrigada pela Tua liberdade, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Tu nos ensinas como caminhar. Tu nos ensinas como batalhar. Tu nos ensinas, Senhor, a ser mais como Jesus. Obrigada, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, faz nas nossas vidas, Pai. Faz nas nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Em Ti nós podemos vencer qualquer batalha, Senhor. Nós podemos vencer qualquer gigante, Senhor. Nós podemos vencer, Senhor. Nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Fala com Deus nesta hora. Oh, não perca este momento. O Espírito Santo está aqui. Fale com Ele. Peça coragem para enfrentar os seus gigantes. Peça ao Espírito Santo para saber quais vozes erradas é que você tem ouvido. Oh, fale com Ele. Declare o seu amor para com Ele. Oh, Senhor, revela, Pai, onde precisamos de mudar, Senhor. Revela onde estão os nossos gigantes, Pai. Dá-nos estratégias de guerra, Senhor, para vencermos. Oh, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia, aleluia. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus.